Faltam menos de 2 semanas para começar o campeonato e o Porto ainda vai mexer muito no mercado. O Porto está a apostar muito em contratações de jovens, já temos analisado isso. Contratou um defesa central muito experiente, o Bednarek. Eu tinha dito no vídeo anterior que era 27 anos, é 29, vale o mesmo, ainda não tem 30. Hoje em dia os centrais jogam até aos 40 anos. Se o Bednarek jogar até aos 40, como jogou o Pep, o Bednarek ainda tem mais 10 anos pela frente. Quem sabe não pode ainda ser uma venda importante do clube, ou daqui a 5 ou 6 anos ser uma referência da defesa do Porto. É possível, 29 anos é um jovem ainda, tendo em conta as condições que hoje em dia os centrais têm de jogar, jogam muito mais tempo, a longevidade é muito maior. E temos agora aí o Ronaldo e o Messi a puxar ainda mais pela idade do jogador de futebol hoje em dia. Portanto, hoje em dia não há limites e sim, o Bednarek continua a ser jovem. De facto, esse erro que eu tive não era 27, era 29, mas não deixa de estar nesse perfil. Portanto, Farioli diz ao Vilas Boas que precisa de um defesa experiente e o Vilas Boas vai buscar um defesa de 29 anos. Portanto, é esta a definição de experiência. Até quando quer jogadores mais velhos, eles são mais jovens, tendo em conta que podem ser mais velhos. Era isso que eu queria dizer. O Bednarek já falou, já treinou, já mostrou que está no espírito da equipa, realmente mostrou essa capacidade de liderança. Foi interessante a velocidade com que o Porto o contratou. Basicamente, o treinador disse que precisava dele e passado poucas horas já estava o Bednarek a chegar ao Porto. Surpreendeu tudo e todos. Uma transferência muito surpreendente deste defesa do Southampton, que, como dissemos no outro vídeo, com mais de 250 jogos pela Premier League, um campeonato super intenso, ele não vai ter metade dessa intensidade no campeonato português. Ainda tem experiência em mundiais europeus, um internacional de muita importância na Polónia. A Polónia não é uma seleção qualquer, não é a melhor seleção do mundo, mas também não está entre as piores. Assinou por 4 épocas até 2029, mas eu acho que ainda pode prolongar mais, lá está. É um contrato não muito longo, portanto o Porto a pensar de facto que ainda o pode vender. Eu acho que é um sinal disso. Quando o clube não dá um contrato muito longo, é porque pensa em poder vendê-lo. E chega sem dúvida para ser o central mais experiente e em princípio, olhando para a defesa do Porto, vai ser o Neon Pérez que vai cair. Eu sei que o Neon Pérez ainda tem... Muita gente não gosta do Neon Pérez, mas eu acho que ele ainda tem margem. O Neon Pérez tem estilo, é aquele jogador que nós olhamos para ele e tem pinta de central, tem estilo de craque. Ele parece ser bastante ágil, rápido, depois tem falhas incríveis, mas também com o Anselmi, quem não cometia falhas. É verdade que no jogo com o Twente voltou a cometer um erro, quase faz um autogolo, mas tirando esse erro ele até jogou bem, o que me dá a entender que ele ainda vai crescer muito. E o Neon Pérez, se aumentar a agressividade e não falhar tantos passos, pode ser um novo Otamendi, quem sabe. Até tendo em conta também o país, não é? De origem, é o mesmo do Otamendi, portanto eu acho que pode ser. E depois tem ainda essa polivalência de jogar a lateral direito ou lateral esquerdo. Eu sei que em princípio não vai jogar, mas não podemos deixar de lado essa possibilidade, tendo em conta que do lado esquerdo o Porto ainda fica com o Zaidu, que tudo bem, é um jogador que tem uma história no Porto, que os adeptos respeitam, é um jogador com velocidade, um jogador que surpreende a cada época, de repente pode ser um titularíssimo e surpreender, mas não é muito fiável. E depois temos o Francisco Moura, que é um jovem muito, muito promissor, chegou a ser apontado à seleção nacional. Eu vi entrevistas dele antes de chegar ao Porto, tanto no Braga como no Famalicão, falavam que ele era o futuro da seleção. Realmente teve uma época mais ou menos, foi uma época regular, ele jogou muito pelo Porto, mas foi uma época mais ou menos, podemos dizer assim, mas era o Porto de transição, é como o Samu, no fundo Francisco Moura é como o Samu, é uma reaposta da direção, porque a época anterior correu mal para todos, vamos ver como é que corre nesta. O Francisco Moura ainda está de baixa, por isso que ele não jogou com o Twente, deu a oportunidade ao Zaidu, mostrou que o Zaidu pode jogar, mas pronto, olhando para os laterais direitos também, Alberto Costa, muitas dúvidas ainda vamos ter que ver como é que ele joga, se ele se integra bem na equipa. Se não integrar, o Martim é curto para a lateral, ele é bom jogador, os adeptos também gostam dele, mas é mais um jogador também querido pelos adeptos como o Zaidu, mas não sabemos se é assim tão fiável para uma época inteira de muita exigência. E aí está o Bednarek, pronto para jogar na esquerda ou na direita. Em princípio não vai ser preciso, mas acaba por ser mais uma opção. Como eu tinha dito, Farioli valoriza muito essa polivalência. Não esquecendo que até o Martim tem a polivalência de jogar a central, pelo menos ele teve essa experiência com o Anselmi. Foi surreal? Foi, mas aconteceu no Mundial de Clubes. Portanto, o Martim também pode jogar a central. Mas aviso já ao Porto, se o Farioli se lembra de colocar o Martim a central, em princípio, é para dispensar. Não sei até essa decisão do Vilas Boas em despedir o Anselmi não vem daí. A partir do momento que ele vê o Martim Fernandes a defesa central, decidiu, pronto, vou mandar embora o Anselmi. O próprio Anselmi mostrou estar perdido nesse dia quando coloca o Martim naquela posição. E assim o Farioli garante uma estabilidade defensiva enorme. Fala-se de um outro jogador argentino, agora não sei o nome, mas depois deixem nos comentários se alguém souber. Há muitos boatos agora, muitas supostas sondagens do Porto. Isto acontece muito. Quando um clube diz que quer reforçar uma posição, começam a aparecer empresários, começam a aparecer jornalistas, pessoas com interesses que começam a tentar valorizar os seus jogadores, colocá-los no Porto e até oferecê-los ao clube, isso também acontece. Só que o Porto foi tão rápido e tão ágil a ir buscar o Bednarek
que aqui inverteu-se um pouco. Só depois do Bednarek chegar é que agora estão a falar de outros centrais para o Porto. No entanto, ainda é possível que os contrate. Mas mesmo que não contrate mais nenhum central, o Farioli já garantiu uma defesa estável e uma defesa forte QB para continuar para jogar este campeonato. Este campeonato e Liga Europa também. Mas de qualquer forma podem ainda contratar mais. O que é certo e as notícias que nos chegam é que o Porto fechou por agora as contratações e vai ficar à espera que saia alguém. São 7 caras novas já confirmadas no Porto, todas elas com muita qualidade. Não há nenhum reforço que não tenha empolgado os adeptos. A equipa no geral ficou muito mais equilibrada, com muito mais profundidade. É uma mistura de jogadores jovens com jogadores prontos e é uma aposta em muitos jogadores com futuro. Quase todos têm futuro, quase todos podem vir a ter mercado. E o presidente do Porto cumpriu a promessa de investir no Porto e fazer o maior mercado da história, mesmo que já não contrate mais ninguém, mesmo que não venda mais ninguém, embora eu acho que isso ainda vai acontecer. Estamos a poucos dias de começar o campeonato, mas eu acho que ainda vai acontecer. O investimento total vai então passar os 100 milhões, com certeza. Basta agora uma transferência ou outra que já bate nos 100 milhões, então se contarmos com os bónus de transferências e tudo mais, então chega mesmo aos 100 milhões. É o mercado mais caro da história do clube? É, mas como eu tinha dito, há um equilíbrio na balança, porque o Porto vendeu muito também, o Porto quase igualou o que vendeu com o que comprou. Agora sim, é o maior da história. Isso aí foi a promessa do presidente, foi anunciado e cumpriu-se. Digamos então que o Porto, com a contratação do Bednarek, que ainda foi bem rápida, terminou esta fase 1 do reforço do plantel. O plantel é este que o Farioli tem agora. Agora vão haver pequenos retoques. Digamos que a partir de agora, na fase 2, é como se fosse uma equipa que já está formada da época anterior e que só precisa de alguns retoques. E o Porto agora vai dar os retoques. As novas contratações vão depender de saídas, mas há jogadores que estão na calha para sair. Eu já falei do PP e do Diogo Costa, para mim são os que estão mais na frente. Rodrigo Mora não é de descartar. O Rodrigo Mora não jogou contra o Otavento. É possível que esteja alguém a preparar uma proposta pelo Rodrigo Mora. Obviamente o PP e o Rodrigo Mora e o Diogo Costa são os que têm mais mercado. Diogo Costa fica sempre dependente se algum grande europeu vende o seu guarda-redes, porque é uma posição que tem sempre menos opções para vender. Portanto, o Diogo Costa acaba por ficar naturalmente seguro e descansar os portistas, desde que City e PSG ou outro grande europeu que se lembre não troca de guarda-redes. Se não trocarem, o Diogo Costa fica. Já o PP e o Mora têm muito mercado, principalmente o Mora. Eu tenho dito que o Mora tem uma cláusula muito baixa. Não é que o PP tenha a cláusula mais alta, mas o PP, como teve uma época mais intermitente, não fica tão apetecível para os outros gigantes. Agora o Rodrigo Mora, com o potencial que ele tem, com o futuro que ele tem, com a técnica, com os golos incríveis que ele marcou, até no Mundial de Clubes ele brilhou, mesmo estando a equipa tão mal, dá a entender que o Rodrigo Mora pode mesmo sair. E digo-vos mais, se o Farioli não quiser o Rodrigo Mora, porque assim, o Rodrigo Mora não jogou a titular contra o Otavento, e o Farioli disse que ele tem que se adaptar. Tem que se adaptar, Farioli? Como assim? Um jogador que era titular na época passada agora tem que se adaptar. O que é que eu penso? Se o Farioli, temos aqui duas opções, se o Farioli não conta com o Rodrigo Mora titular, o Porto deve vendê-lo já, porque vai ser uma época que ele vai regredir. Portanto, pode haver aqui, o Porto está muito ágil, esta direção. Eu acho que se isso acontecer, a direção rapidamente vai vender o Rodrigo Mora. Ou então, de facto, o Rodrigo Mora não jogou porque há negociações, está aqui a mexer qualquer coisa. Ou então é de facto, pronto, era a apresentação e o meio campo foi aquele, mas não vai ser o meio campo titular, também foi para esconder um bocado, pode haver isso, também há isso no futebol, esconder um bocado as cartas. O Rodrigo Mora está a dar muito nas vistas, não vamos já pô-lo de início para esconder um bocado, porque há tubarões que estão atentos. Isto é uma altura do mercado em que todos estão muito vivos, principalmente os que têm mais dinheiro. Portanto, vamos esconder o Rodrigo Mora, dar a entender que ele tem que se adaptar, passar essa mensagem para os gigantes europeus não comprarem o Rodrigo Mora. Pode ser isso também. Porque o Rodrigo Mora, tudo bem que era o pior Porto da história, mas o Rodrigo Mora foi o melhor jogador do Porto. Um menino de 17 anos, que depois fez 18 e que levava a equipa às costas. Portanto, esse jogador não tem que se adaptar, esse jogador leva a equipa às costas. E continua neste Porto a ser essencial, eu acho. Tudo bem que temos o Willian Gomes, que está de facto em forma, o Borja Sainz que chegou, e de facto o Rodrigo Mora pode jogar no lugar de um deles, e pode ali jogar os três e irem rodando entre eles. Isto se contarmos que o Rodrigo Mora é extremo. Se contarmos que o Rodrigo Mora é médio, ainda faz mais sentido, porque o Porto está com Varela, Gabri Veiga e Froholt. São os três muito fortes fisicamente. Podem retirar um e colocar o Rodrigo Mora, e aí fica com um jogador com mais técnica, mais ágil, mais rápido, e basta dois fortes, não é preciso três de partir pedra no meio campo. Há notícias que dizem que o Diogo Costa está a ser negociado. Volta e meia aparecem essas notícias. Eu acredito que ele esteja a ser sondado, não negociado, porque ainda não há essa certeza de que algum gigante se vai livrar do seu titular da baliza. A partir daí, sim. A partir daí, o Diogo Costa vai sair do Porto. E não há quem o segure. É porque o Diogo Costa é o jogador mais apetecível. Se olharmos para o futebol europeu, quem é o melhor guarda-redes que está num clube que não é um tubarão europeu? Seria o Diogo Costa. Portanto, em princípio, ele sai.
O Grujic e o Namazo também estão disponíveis para sair, naturalmente. Já há um desgaste muito grande deles com os adeptos no próprio clube. Passaram por muitos altos e baixos, muitas lesões, muitos jogos mal feitos, muito fracos. Estão muito associados a derrotas e a jogos que correram mal. Eu acho que até para bem deles é bom saírem. E eu acredito que o Porto está a tentar colocá-los no mercado. E quando o Porto diz que apenas volta a contratar, se alguém sair, pode estar mesmo a falar destes dois, o Namazo e o Grujic. O Porto pode estar a tentar colocá-los. Porque o Porto já conseguiu colocar o Otávio, o Borges e o João Mário, não é fácil. Agora pode estar em negociações, eu acredito que sim. Acredito que o Grujic e o Namazo não fiquem. Eles não têm essa aura, digamos assim, porque já está muito desgastada a imagem deles. Eles próprios precisam de novos ares, eu acho. Uma possibilidade que eu tenho visto muito por aí é o Porto agora tem bons defesas centrais para jogar com 3 centrais. Eu acredito que não. Se fosse para jogar com 3 centrais, o Porto tinha que voltar a contratar. Acredito que não. Vai jogar com 4. Pode num momento ou outro, durante o jogo, mas acho que não vai ser não é o perfil de Farioli, ele nunca jogou com 3 centrais, portanto acho que não. Essa notícia acho que é para descartar. Tem-se falado muito na imprensa portuguesa, mas acho que não. E a impressão que me dá hoje, olhar para esta equipa do Porto, para as movimentações que o Porto fez, é que o Porto está a contratar uma equipa para jogar a Champions League. O Porto vai jogar a Europa League. Mas parece, pela profundidade, pelo nível de investimento, portanto dá muita esperança e os adeptos estão motivados. Uma prova que os adeptos do Porto estão muito motivados é que os lugares anuais esgotaram. Isso é uma coisa inédita, parece que é a primeira vez na história do Porto que esgotam tão rápido. Ou seja, há essa ilusão. Porque é isto que acontece. Tudo bem que o Porto estava em baixo, mas este investimento todo, ainda por cima tão bem estruturado e com um plano tão claro, com uma comunicação tão bem feita para os adeptos, voltou a encher os adeptos de esperança. E claro, o jogo com o Twente, em que até o William Gomes parece renascido, dá muita esperança aos adeptos. Farioli é talvez o técnico dos últimos anos que tem mais opções para mexer na equipa, sem dúvida. Tem o plantel com mais profundidade em termos também de qualidade das opções. O Sérgio Conceição era o que tinha mais opções, mas é porque ele transformava qualquer jogador mediano ou fraco numa opção, mas aqui o Farioli tem boas opções, tem boa profundidade. E o Porto tem também um meio-campo mais estruturado e mais forte, e também mais técnico e criativo dos últimos anos. O Gabriel Veiga e o Froholt têm muita técnica, são muito criativos, e como é um meio-campo a 3, que o Porto já não tinha há muito tempo, o Porto tem mais equilíbrio agora neste meio-campo. Os alas jovens e ofensivos, Borja Sainz, William Gomes e Rodrigo Mora. Eu continuo a contar com o Rodrigo Mora como extremo. Tudo bem que parece que Farioli aposta nele como médio. Ainda pode chegar mais 1 ou 2 reforços e pode um deles ser extremo, mas tem esses extremos. Se o PP ficar, também é outro jogador muito criativo, é só uma questão do PP voltar a ser o mesmo de quando chegou ao Porto, daquela primeira época, e não o PP desta última época, que foi um desastre. A baliza fica então uma dúvida, uma incógnita, está fechada até o momento em que algum tubarão decidir vender o seu guarda-redes e vier buscar o Diogo Costa. O Diogo Costa está em primeiro na linha da frente para sair para qualquer tubarão. É de facto uma mudança total de perfil deste Porto para o Porto até da época passada e dos outros anos. É um Porto a apostar em jogadores que são mais certezas e menos dúvidas, muito promissores, jovens, com qualidade. O equilíbrio do plantel é infinitamente maior do que o da época passada, muito mais equilibrado. O foco é claramente competir nas 3 competições. Claro que tem a Taça da Liga, podemos dizer 4, mas seriam as 3 principais: Taça de Portugal, Campeonato e Europa League. O Porto claramente quer competir nas 3, porque o Porto, este plantel profundo é pensar precisamente nisso. O Farioli parece ter controle total no clube, parece ser de facto uma voz importante. A prova disso foi a contratação do Froholt logo para o lugar do Kenneth Taylor. Assim que falhou a negociação, o Porto virou-se logo para o Froholt. O Kenneth Taylor continua a ser negociado, ainda pode chegar, o que prova que o Porto de facto valoriza o seu técnico. Prova que o Farioli também tem uma palavra sempre a dizer, foi a contratação de Bednarek, o tal central experiente. A limpeza de balneário, a garantia de não deixar nenhum jogador que tivesse um rendimento duvidoso da época passada, também é uma exigência de Farioli, porque ele tem essa exigência de intensidade. Um dos pontos fortes de Farioli é essa, a intensidade com que ele treina e joga. Portanto, Farioli está aqui com total controle sobre as contratações, sobre a equipa, sobre o esquema tático. Farioli parece ser esse treinador que gosta de dominar todas as áreas e está a ter esse apoio por parte da estrutura do Porto. Nota-se isso. E Vilas Boas mostra aqui uma ambição enorme, uma ambição ao nível de quem quer de facto inverter aquele primeiro ano. Foi um ano mais de endireitar as finanças, foi um bocado de palpar terreno, compreender como é que as coisas funcionam. Ele próprio disse, é um ano 0. Agora, o que ele tinha também dito é que o Mundial de Clubes era para ganhar. Foi aí, talvez, que ele decidiu dar murro na mesa. Mas o Vilas Boas mostra ambição, mostra muito foco. Agora, claro, não se pode pedir a uma pessoa que nunca foi presidente, é normal que cometa erros no início. Vamos ver, ele parece estar a fazer uma boa gestão em todos os aspectos. Falta mesmo as vitórias em campo, que é isso que alimenta os clubes grandes. Agora eu quero saber de vocês, a vossa opinião, o que é que vocês acham? Acham que o Porto vai contratar mais alguém? Acham que o Porto tem condições para lutar? Se ficar este o plantel sem mexer mais, tem condições para lutar pelas 3 competições?
mais a Taça da Liga, podemos considerar as 4. Acham que o Rodrigo Mora está a ser escondido, vai ser vendido? Acham que o Diogo Costa vai sair? Muita coisa ainda que pode aqui mexer. Qual é a vossa expectativa para a primeira jornada do jogo do Porto com o Vitória de Guimarães? Essa primeira jornada vai ser decisiva. O Porto tem que entrar com uma vitória contundente para realmente reafirmar este projeto e esta ambição no mercado. E pronto, é isso. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixem like no vídeo e até ao próximo vídeo.